Mas Tá ele jogando não sente também muito, não. para ser Eu o também cara acho que que não. mais vezes jogou na Copa do Mundo na história, Também. e a disputa artilharia com o Mbappé. Não, ô Domitila, mas esse de ser o jogador que mais jogos jogou independente do futebol que ele apresentar, se ele for campeão, se ele perder pênalti. Ele entrou em campo e já bateu o recorde. A Argentina entrou em campo, pronto, ele já bateu o recorde. Não tem ligação com o desempenho dele. Agora, as outras coisas tem. Né? A Argentina precisa muito dele para ser campeã. E se ele for campeão e jogar bem, ele é o melhor da Copa. Né? E se ele for campeão, a grande maioria das pessoas concorda que passa o Maradona, ou pelo menos empata, né, em popularidade no mundo, principalmente da Argentina, com o Maradona. É uma... Sabe? Joga a vida, né? Joga a história, né? Mas eu concordo com o Renato que ele não sente tanto a pressão, né, Rafa? Ele parece um pouco alheio a isso. A gente viu, o Messi é um jogador que passou a carreira inteira jogando jogos decisivos, brilhando, acumulando títulos. Sim. E tal. Eu acho que, assim, tem dois caminhos. Um, pegando um pouco a provocação que eu tinha feito sobre perder um pênalti, porque o Messi nunca foi um grande batedor de pênalti, quando a gente coloca o tamanho do que é o Messi, né? Então, assim, esse sempre foi até um ponto fraco do Messi durante boa parte da carreira. E não necessariamente isso está relacionado a lidar com a pressão, né? Pode também. Agora, é uma pressão diferente, provavelmente, de tudo que ele já viveu a que ele vai ter nessa final. É verdade que ele já viveu isso em 2014, então não é algo tão novo para ele, o fato de ter uma experiência de jogar uma final de Copa. Mas, da forma como ele chega a essa final de Copa, carregando, puxando uma Argentina, sendo o protagonista da Copa, a última da carreira dele, sendo um jogador que criou essa conexão agora com o povo argentino, muito depois do título da Copa América e tal, eu acho que vai ser uma experiência única na carreira dele. Tem muita coisa envolvida, mas aí, claro que cabe também ao jogador, né, e cada ser humano lida com isso de uma forma diferente, o como você vai pensar nisso ou não, ou esquecer que tem tudo isso envolvido, entrar e fazer o seu jogo, que me parece muito o perfil do Messi, né, até pelo que a gente viu ao longo da carreira dele. Mas sem dúvida que esse jogo de amanhã, o resultado de amanhã, vai direcionar muito essas conclusões, essas comparações, essas avaliações do tamanho da carreira do Messi. Claro que um peso de uma Copa do Mundo dá uma alavancada muito grande. Não que ele precise da Copa do Mundo para ser um dos maiores jogadores da história do futebol. Acho até que ele se enquadra um pouco naquela brincadeira do azar da Copa, né? Se o Messi não for campeão de uma Copa do Mundo, quem perde é a Copa do Mundo de não ter o Messi entre os seus campeões. Mas é claro que isso, na hora das comparações, tem um peso na hora de falar do Messi, principalmente quando a gente tenta tornar mais objetiva a comparação com o Maradona, que sempre vai ser muito subjetiva, porque em números, se for friamente, o Messi já passou. Não tem a Copa seria o suficiente para não ter dúvida numa comparação objetiva. Mas uma comparação subjetiva, que entram vários outros critérios, como eu já falei outras vezes, eu acho que para a geração que viu o Maradona, dificilmente o Messi vai passar, mesmo ganhando a Copa, como protagonista, como melhor da Copa. Mas para gerações seguintes, o Messi tende a ser encarado como o maior, talvez, se ganhar a Copa, enfim, isso a gente vai ter que esperar para ver essa repercussão. Domitila. Só tem mais um detalhe, Domitila. Só mais um detalhe. Tudo isso que nós falamos está resumido num jogo, no último jogo dele de Copa do Mundo. Né? Ele não vai ter a próxima. Vou ganhar. Posso jogar. Não ganhei essa, vou ganhar outra. Não. Tudo que nós falamos, passar o Maradona, ser campeão do mundo, melhor da Copa sendo campeão, tudo isso está resumido só na partida de amanhã. Então eu acho que, mesmo ele sendo um cara que não sente o peso, que não sente mesmo, dessa vez é uma coisa mais pesada do que as outras. É diferente. É o último jogo da carreira dele em Copa do Mundo. Tudo isso está em jogo em 90 minutos, mais prorrogação e pênaltis, talvez. Outra coisa. De repente ele vai na próxima Copa para tocar pandeiro, Renato. Não vai não. Olha aqui, ele não é o estilo dele. Outra coisa. A única final que ele jogou muito mal. Messi, em 2014, Sim. contra a Alemanha, não existiu em campo. Não existiu. Parecia que estava alheio ao jogo. Então, é a hora, né? É verdade que a Copa 2014 ele fez muito bem a fase de grupos, depois ele começou a cair de produção e na final ele foi um fantasma. Essa não. Essa ele está subindo de produção. Ele está jogando melhor a cada jogo. Mas ele precisa de uma grande atuação na final e precisa ser campeão do mundo. Aliás, ele nem precisa de uma grande atuação na final se a Argentina for campeã. Se a Argentina for campeã, todo mundo vai lembrar da grande Copa que ele fez e que ele conquistou o título. E aí já vai dar para, no mínimo, igualar o Maradona
em termos de seleção, né? Está sempre falando camisa da seleção argentina. Como jogador de clube, o Messi, até pela longevidade no Barcelona, um dos maiores times desses últimos anos, ele supera o Maradona. Embora o feito do Maradona de ir para o Napoli, que era um time médio da Itália, e levar o Napoli ao Scudetto e à Liga Europa e tudo, é gigantesco também. Agora, o Maradona destruiu o próprio corpo, né? Se o Maradona tivesse a saúde do Messi, eu acho que ele teria sido maior do que o Messi em todos os sentidos. Porque eu acho que o Maradona é mais talentoso do que o Messi, o que é uma coisa difícil, hein? Olha que o Messi tem talento de sobra, mas o Maradona era mais genial, mais sanguíneo. Agora, destruiu a carreira dele com cocaína, com diabo 4, infelizmente. Mas o Messi, principalmente do coração dos argentinos, ele precisa ganhar essa Copa.